Meus queridos, muito boa noite a todos. Rogamos que a paz de Deus esteja conosco e que nessa noite nós tenhamos um momento de reflexão, de aprendizado, momentos em que nós vamos trabalhar juntos as leis divinas para nos auxiliar na nossa caminhada, na nossa jornada. Então rogamos a Deus que nos instrua, nos intua e nos inspire a todos para que nós possamos refletir nas suas leis, pois é através da observação das leis divinas que a humanidade progride e que nós alcançamos a nossa felicidade. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e estamos trabalhando a lei do progresso. E na lei do progresso, o item que nós estamos estudando hoje é legislação, o progresso da legislação humana, que está na questão 794 a 797. Então, o assunto, o progresso da legislação humana. Legislação, que é um conjunto de leis, né, que são criadas pelos homens para ordenar e disciplinar as relações humanas, sejam elas ligadas do indivíduo para com o indivíduo, bem como do indivíduo para com o Estado e do Estado para com o indivíduo. São os códigos de leis que estabelecem essas relações, onde fica claro de que os direitos têm que ser observados. Como se diz comumente, o meu direito começa onde o seu termina e vice-versa. Então, tudo no universo existem leis. Nós podemos entender, por exemplo, que o Sol, a Lua trabalham numa harmonia onde a lei divina se faz presente. Mas, em se tratando de código de leis, nós vamos procurar ver qual seria o código de leis mais antigos que se tem conhecimento. Temos o Código de Hammurabi, que é tido como o código de leis mais antigo. E o tópico mais interessante que ali no Código de Hammurabi se refere é aquilo que comumente nós ficamos conhecendo, que é o do dente por dente, olho por olho. Mas vieram outros códigos de leis. Moisés trouxe as leis entre os judeus, os hindus também. Enfim, cada povo, à medida que o progresso foi alcançando essas civilizações, tornou-se necessário a existência de leis, como a gente falou no início, para ordenar essas relações. E essas leis são de acordo com a sociedade humana. Cada povo tem o seu código de lei de acordo com os seus princípios, de acordo com a sua cultura. Igualmente, o Livro dos Espíritos também fala sobre um código de leis, então, as chamadas leis morais ou leis divinas, está lá no Livro dos Espíritos. Mas não quer dizer necessariamente que essas leis passaram a existir a partir do instante em que o codificador Allan Kardec, quando publicou o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, não quer dizer que as leis divinas passaram a ser conhecidas ou existissem a partir daquela data. Elas já existiam, já estavam escritas nas nossas consciências, nas nossas mentes, no nosso interior, até porque nós somos criaturas vinda de Deus, e Deus colocou em cada um de nós o sentimento das suas leis. Então nós vamos lembrar que o homem se desenvolve pelo progresso intelectual e pelo progresso moral, e que os dois deveriam caminhar juntos. Lembra, a gente estudou isso semana passada, retrasada? Deveriam caminhar juntos, mas infelizmente, como o progresso intelectual envolve o lado material, o progresso intelectual ele avança muito mais do que o moral.
E a espiritualidade nos diz que o ideal é que esse progresso caminhe juntos. Mas para que isso aconteça, é preciso que haja um progresso, né, moral mais desenvolvido, caminhando juntos. Então vamos ver aqui no assunto de hoje, né, o que é que está no Livro dos Espíritos, questões 794. Nós vamos ler então. Diz o seguinte: Kardec pergunta: a sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, ou seja, as leis de Deus, né? Sem o recurso das leis humanas? Então a espiritualidade diz o seguinte, que poderia, se os homens as compreendessem bem e quisessem praticá-las. Então, seriam suficientes, mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis, né, particulares. Então, a grande questão que Kardec coloca é: a sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais? Essas leis seriam ideais, né? Então, a gente vê que ele diz o seguinte: poderia se os homens a compreenderem. Então, o que é que entrava, né, o avanço dessas leis, né, regendo o comportamento humano? São duas coisas, pelo que ele diz aqui. Ele fala o seguinte: se compreendessem bem. Ou seja, nós não compreendemos adequadamente as leis divinas por causa do nosso atual estágio evolutivo, que é muito ligado à matéria. Nós podemos ver de que existe muito mais pessoas fora dos templos religiosos, né, nas suas diversões, na sua vida do dia a dia. Tem muito mais pessoas não buscando a espiritualidade, a sua espiritualização, do que aqueles que buscam, né? Por consequentemente, eles as ignoram ou faz de conta que não conhece e nem há um interesse para isso. Por isso que ele diz, compreenderia, né? Poderia se os homens compreendessem, né, bem. Mas a gente não compreende bem, a gente não faz muita questão de compreender as leis de Deus. É por isso que as catástrofes estão aí, as enfermidades estão aí, o desequilíbrio moral nosso estão aí, desequilíbrio dentro da política, dentro da economia, dentro da educação, dentro da relação. Por quê? Porque não está introduzido aí, né, as leis divinas, porque não nos interessa tanto. Por isso que ele diz, eles compreendessem bem e quisessem praticá-las. Ainda tem outro detalhe, mas aqueles que conhecem também não têm interesse em praticar. Nós não temos interesse em praticar as leis divinas. É muito comum dizer assim, a religião é coisa para velho, quando eu estiver bem idoso, aí eu vou atrás de uma igreja, de um templo, de uma religião qualquer. Como ele diz mesmo aqui, se quisessem praticá-la, mas não há interesse em praticar. A matéria fala mais alto, o dinheiro fala mais alto, o luxo, o conforto, né? A vaidade, o orgulho, o ter, o possuir, fala muito mais alto. Então nós não temos interesse em dividir. Imaginemos nós se nós fôssemos tão solidários, como estamos agora começando a desenvolver esse sentimento de solidariedade. Imagine se essa solidariedade pudesse ser praticada entre todos. Não haveria pobreza, não haveria fome, né, injustiça, porque, claro, nós iríamos estar praticando aquilo que as leis divinas nos falam. Mas na 795, nós vamos avançar um pouco, Kardec pergunta: qual a causa da instabilidade das leis humanas? Por que essas leis são estáveis, elas mudam, se alteram constantemente? Já visto, como nós falamos na semana passada, a própria Constituição brasileira, né,
já sofreu algumas alterações. E cada vez mais alguém vai lá e coloca uma chamada emenda à Constituição, alterando aquilo que acha que deve alterar. Mas nem sempre essas alterações são com um sentido realmente de um benefício maior, mais amplo, né, mais coletivo. Então, as leis humanas, elas estão sempre mudando, mas as leis divinas, elas não mudam. Então, diz o seguinte, qual a causa da instabilidade das leis? E a espiritualidade responde a Kardec dizendo, nos tempos da barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e as fazem ao seu favor. A necessidade de modificá-las à medida que os homens vão melhorar e compreendendo a justiça. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproxima da verdadeira justiça. Quer dizer, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. À medida que o Código de Leis ela se identifica mais com as leis naturais, as leis de Deus, elas se tornam mais humanizadas. Olha que coisa interessante. Nós estamos vendo que, como ele diz aqui, que elas são feitas, né? Os homens fazem em seu favor. Isso é uma grande realidade. Nós vemos isso muito de perto aqui no Brasil. Né? Por exemplo, quando foi criado na lei aquela observação de que o indivíduo que tem curso superior, ele tem direito a uma prisão especial, foi feito numa época em que curso superior era apenas coisas de gente rica, de senhores de engenho, de senhores proprietários, de gente da política, pessoas que tinham condições de estudar numa faculdade, de irem para a Europa. Então, no momento que houvesse uma situação de que eles fossem incriminados, teriam uma cela especial, como nós temos até hoje, né? Temos até hoje essa questão de celas especiais para aqueles que têm curso superior. Mas interessante, pior ainda do que isto, são chamadas foram privilegiados. Quem criou isso? Foro privilegiado. Foram os próprios políticos. E por que fizeram isso? Para se protegerem. Mas não é dito que a lei é para todos. Não é dito que a lei é para todos. Por que então o curso superior tem esse privilégio e quem não tem não pode? Por que então o homem, o cidadão comum, cometendo um crime ou sendo julgado por alguma coisa qualquer, ele não tem um foro privilegiado? Por que existem situações em que são julgados, né, casos com segredos de justiça? Então, aquilo que Kardec diz, os homens criam muitas vezes as leis para se autoproteger, mas à medida em que ele se humaniza, se espiritualiza, se aproxima da lei natural, a lei divina, então essas leis atingem a todos, ela faculta a todo cidadão os mesmos direitos. Esse é o objetivo. E o nosso querido Kardec, ele faz um comentário. Vamos ler o que ele diz? Ele fala o seguinte: a civilização criou novas necessidades para o homem e essas necessidades são relativas à posição social de cada um, que nós tínhamos que falar. Foi necessário regular os direitos e os deveres dessas posições através de leis humanas, mas, sob a influência de suas paixões, o homem criou, muitas vezes, direitos e deveres imaginários, condenados pela lei natural e que os povos apagam dos seus códigos à proporção que progridem. Então, esses privilégios, à medida que a civilização progride, o povo começa a ter maior participação na elaboração das leis e ser mais respeitado nos seus direitos. Então, essas
leis são de formas que haja uma igualdade para todos. E ele conclui dizendo que a lei natural é imutável e sempre a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Somente ela pode consagrar a influência da humanidade, o direito, né, do mais forte. Aquele que é mais forte, que trabalha as leis para o seu próprio benefício, estão afastados das leis divinas, né? Isso é resultado ainda do nosso estágio evolutivo, em que o interesse pessoal, o orgulho, a vaidade, a busca por aquilo que nós julgamos ser nosso, né? Nós trabalhamos as coisas para nós mesmos, em detrimento do outro. Não importa o outro, importa a mim. Por isso que ele diz que, à medida que a sociedade evolui, o homem vai se esclarecendo, vai se humanizando, as leis são trabalhadas de formas igualitárias. Elas se aproximam um pouco mais das leis divinas. Questão 796. Kardec pergunta: a severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? As leis mais duras, mais severas, no estágio em que nós estamos, né, nesse estado atual, ele diz, né, não é uma necessidade a punição mais severa, mais dura, não é necessário? Vamos ver o que os Espíritos dizem, os iluminados do Senhor. Eles respondem dizendo que a sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Sociedade depravada, ele quer dizer aquela sociedade que está correndo as coisas, fazendo correr as coisas a seu bel prazer, não estão ligando muito para a moral, né, para os princípios, para a ética, para nada. Então ele conclui dizendo que, infelizmente, essas leis se destinam antes a punir o mal praticado do que a de cortar a raiz do mal. Infelizmente, essas leis são destinadas antes a punir o mal praticado do que cortar a raiz do mal. Então ele diz o seguinte, que a gente procura analisar essas palavras, para, trocando ideias, colhermos um pouco mais. Uma sociedade, do jeito que nós hoje estamos vendo, a violência crescendo cada vez mais, o crime se multiplicando em todas as camadas da sociedade, chegando a ponto de a gente dizer, nunca se ouviu falar em tanta criminalidade. As drogas, os vícios, o sexo, as armas, tudo isso vem contribuindo para o desequilíbrio da sociedade. E então, Kardec fala o seguinte, não é então importante que haja uma lei mais dura para punir? E esse é o pensamento humano, é o pensamento nosso do dia a dia, na rua, nos meios onde nós caminhamos, nos grupos, a gente sempre fala, se houvesse pena de morte, os crimes, né, não teriam crescido tanto, a pessoa teria medo, né, o crime de morte, a pena de morte, ela freia a criminalidade. E a gente tem visto, né, de que nas sociedades em que instituiu a pena de morte, o crime ainda existe, ainda é praticado. Isso quer dizer que
A pena de morte não resolve, porque mata-se a matéria, o ser humano é encarnado, mas a essência do indivíduo, que é espiritual, aquele indivíduo que ainda vive na barbárie, no descumprimento das leis divinas, ligados muito mais à matéria, ao ter o poder, ao querer, à prepotência, à arrogância. Esses indivíduos ainda guardam dentro de si, quando desencarnam e vão ao mundo espiritual, esses mesmos sentimentos. Então mata-se a matéria, mas não se mata o espírito, porque ele é eterno. Em outro momento, esse espírito poderá voltar a reencarnar e, quiçá, no mundo espiritual, né, influenciando aqueles mais fracos de espíritos a praticarem o crime. Né? Então a gente pensa que a severidade seria mais importante. Mas ele diz que somente, aí ele complementa, né, o Espírito de Verdade complementa dizendo, somente a educação poderia reforçar, né, reformar o homem, que assim não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. O homem de bem, como fala a espiritualidade, que teme a Deus, que anda no caminho do Senhor, que anda no respeito do seu semelhante, que ama, que perdoa, que é solidário, que anda no cumprimento das leis, observando as próprias leis. A lei pode ser dura como for, pode ser pena de morte, de que maneira for. A ele não atinge, porque ele anda sempre na observação daquilo que determina as leis. Razão pela qual, para o homem de bem, a pena de morte, as leis mais duras, não faz muita diferença para eles, porque não o atinge. Mas ele diz aqui que essas leis severas, no atual estágio em que nós estamos vivendo, né? Mas repara só uma coisa, é que a medida também está lá na questão, que eu gostaria de ler aqui para vocês, nas questões 780b, está aqui dizendo o seguinte, a pergunta é, como o progresso intelectual pode conduzir a um progresso moral? Ele diz aqui, como ocorre, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais depravados? Ou seja, não quer dizer também necessariamente que aquele que tem o seu desenvolvimento intelectual seja menos, né, ligado ao desequilíbrio moral e espiritual do que aquele que tem, não tem conhecimento. Na 797, concluindo o nosso trabalho de hoje, Kardec pergunta como o homem poderia ser levado a reformar as suas leis. Ele diz, isso acontecerá naturalmente, pela força das circunstâncias e pela influência das pessoas de bem. Olha que interessante. Como o homem poderá ser levado a reformar as suas leis? Ou seja, como essas leis poderão ser mais humanizadas, mais justas? Nós estamos num mundo de provas e expiações, mas esse mundo está mudando para um mundo de regeneração. A proposta divina é a melhoria do ser humano até atingir a angelitude, saindo do átomo à angelitude. O tempo da barbárie, cada vez mais, vai passando gradualmente. As leis vão mudando. À medida que a sociedade se esclarece, à medida que a sociedade cresce em termos intelectuais e morais, as leis são trabalhadas de forma a atender melhor o ser humano, a punir menos. Por que punir menos? Não é que deixa de punir, mas a força da punição, quero dizer, desculpa, a força da punição, ela terá um peso menor.
Por quê? Terá um peso menor porque são pequenos deslizes que às vezes a gente comete. E, consequentemente, esses deslizes têm as suas atenuantes, porque nós não vivemos constantemente no mal, na prática do crime. E aí as leis humanas, elas vão compreendendo essa necessidade de instruir. É isso que a espiritualidade fala de instrução. À medida que nós vamos nos instruindo, nós vamos nos tornando criaturas melhores. Não estamos falando somente instruindo intelecto. Estamos falando de instrução moral, humanizada. Porque à medida que nós vamos crescendo nesse caminho, nós vamos trabalhando melhor as leis que começam a trabalhar coisas que não são tão levadas ao rigor ao rigor tão severo, mas ela trabalha outras coisas, outros valores. A educação nos leva ao conhecimento e os nossos valores vão mudando cada vez mais. Então, quando ele diz assim, isso acontecerá naturalmente pela força das circunstâncias e pela influência das pessoas de bem. A grande pergunta que eu faço e que deixamos como reflexão para essa noite, nós estamos realmente influenciando como pessoas de bem aos nossos semelhantes, fazendo com que a sociedade cada vez mais se aperfeiçoe em termos éticos e morais. Estamos mais voltados para a severidade da lei, da dureza da lei, ou para a educação que vem colocar em nós esse sentimento de amor, de fraternidade, de bondade, que prova a modificação que nós vamos passando por esse processo à medida que nos aproximamos das leis divinas. E, fechando, ele diz o seguinte, e que conduzem na senda do progresso. Há muitos que já foram reformados e muitas outras ainda virão. Muitas leis já foram reformadas, modificadas, né? Por exemplo, a escravidão, pelo menos oficialmente, não há mais escravidão no Brasil, em várias partes do mundo. Antigamente, o homem era dono do outro, poderia chicoteá-lo até a morte e nada acontecia. O dono de um engenho, de uma fazenda, ele poderia pegar o filho recém-nascido de uma escrava e colocá-lo à comida dos porcos, como isso já aconteceu, sem que isso representasse nenhum tipo de punição para aquele indivíduo. Mas hoje as leis se modificaram. Hoje as coisas estão diferentes. As próprias palavras, quando a gente se refere a um irmão de origem afro-brasileira, chamando, de uma forma pejorativa, esse irmão pode ir até uma delegacia, denunciá-lo, e você ser preso, como racismo. Portanto, já houve alguma coisa, modificação, o progresso está chegando. O mundo de regeneração se aproxima, caminhando passo a passo. E nós precisamos acompanhar, precisamos ser seres humanos melhores, ser mais compassivos. Quando ver o irmão que comete um crime, não vamos apontá-lo, não vamos acriminá-lo e dizer que ele merece a cadeia.
merece a pena de morte, merece isso, aquilo. Não, não vamos fazer. É um pobre espírito que ainda está na barbárie e que precisa da nossa prece para que ele melhore, para que ele modifique o seu padrão vibratório. Quem sabe um dia, através da bondade divina, das leis da reencarnação, ele volte a este mundo com uma outra mentalidade, praticando mais a lei do amor e da caridade. Que Deus nos abençoe a todos, nos conceda uma semana abençoada, cheia de luz, paz e verdade. E dizemos, fé em Deus. Não se deixe abater pelas coisas que estão acontecendo. Não se deixe abater. Fé em Deus. Tudo passa. Mas Deus permanece e a nossa fé continua viva. Muito boa noite a todos.